Eu quero apresentar um exemplo do discernimento da hora conforme o olhar de Jesus. Apresentar para você um exemplo do discernimento do tempo, da hora, do momento, conforme o padrão do olhar de Jesus. Aí você lê no capítulo 13, numa sequência propositalmente sequenciada, porque o capítulo 13, verso 1 diz, naquela mesma ocasião. Ou seja, sugerindo completamente que o que será dito ilustra o que Jesus vinha explicando sobre discernir, sobre compreender, sobre aprender, sobre a sabedoria lá do alto e não dessa terrena animal e demoníaca. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam fora do templo, lá na Galileia. E certamente o tema era totalmente religioso, ele fez o que fez, mandou executá-los por pressão política dos religiosos, dos saduceus, dos sacerdotes, dos fariseus, dos que achavam que só se deveria imolar sangue de animais nos altares do Templo de Jerusalém. Era razão religiosa suficiente para matar. Vocês vejam como as coisas eram e, de certa forma, são. Vieram e falaram isso. Jesus, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Vocês estão achando que a razão política de alguém ter morrido, ou o assassinato provocado pelo ódio de outros, ou a intolerância que faz o mal, ou todas essas coisas são sinal de justiça divina? E vocês acham que aqueles que sofrem esses casuísmos, essas injustiças, ou esses exageros humanos, são mais pecadores do que os demais pecadores que não receberam nenhum flagelo dessa natureza? Ou vocês acham que quem está morrendo de Covid tem alguma culpa a mais do que aqueles que escaparam da Covid? Vocês acham que existe alguma proteção divina para quem escapa e algum juízo divino para quem morre? Vocês acham? Qual é o discernimento de vocês? Me digam. Esse é um exemplo do que é o discernimento de vocês, porque vocês não conseguem olhar o próximo com indulgência, com compaixão. A interpretação de vocês é totalmente distorcida, porque há uma distorção cognitiva na interpretação do que acontece ao ser humano quando eu não olho a partir da sabedoria, do amor, da misericórdia, da compaixão, da justiça e da indulgência. Aí ele prossegue e diz o que é extraordinário.
não eram, eu vou afirmo, eles não eram mais pecadores do que os outros galileus. Eu afirmo a vocês. Agora, vocês que vieram me trazer essa notícia, recebam essa mensagem. Se vocês, no entanto, não se arrependerem do olhar de vocês, do juízo de vocês, das justificações que vocês têm para a morte dos diferentes, dos antagonistas, se vocês não converterem, não mudarem de mente, e arrependimento significa isso, mudança de pensamento, de mente, de interpretação, todos igualmente perecereis. Não morrendo nas mãos de Pilatos, mas perecereis nas trevas. Como ele tinha dito, aproveita o tempo, senão você vai acabar no calabouço. Se você não aprende a perdoar no caminho, você vai acabar numa cadeia mental, espiritual, psicológica, num aprisionamento, numa cegueira, na treva. É aí que você vai acabar. E ele prossegue, dizendo o que eu passo a ler para você. Ou cuidais que aqueles 18, agora já é ele, mostrando como ele estava antenado com os acontecimentos do tempo, da hora, da cidade, das circunstâncias imediatas. É ele quem introduz um tema agora. E qual é o tema que ele introduz? Ou cuidais, ou seja, ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, que estava ali do lado, em Jerusalém. Vocês acham que aqueles sobre os quais a torre desabou e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ele não deixa o assunto ficar lá na Galileia, distante, ele chama para cá e diz, olha ali, na torre de Siloé, aqui. Vejam, aqui dentro, na cidade de Davi, aqueles 18 que foram subir a torre lá para o alto, e ela caiu com eles. Vocês acham que aconteceu isso? Porque eles eram mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém? Vocês acham que isso foi um exemplo? Foi um exemplo de engenharia, de construção ruim, de eventualmente imprudência, sabe lá. Mas não foi um exemplo de que eles eram piores. Ou vocês pensam que aqueles sobre os quais desabou a torre de Siloé eram mais pecadores, mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém? E ele responde, não eram, eu vou-lo afirmo. Eu digo, mas digo que vocês todos que têm esse tipo de olhar, que ficam separando joio e trigo, que ficam achando que calamidade é sinônimo de pecaminosidade, de algum karma que o cara cumpre, que tem um juízo embutido, inerente, intrínseco aos acasos da vida, aos acidentes, aos fenômenos físicos da existência ou fenômenos de qualquer natureza. Vocês acham que eles carregam uma mensagem de juízo para quem os prova? Em verdade, eu vos digo que não, eles não eram mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém, que voltaram para casa e dormiram tranquilos, e estão dormindo até hoje. Porque Jesus quer que a gente entenda o tipo de discernimento
da hora, da ocasião, do coração, do momento que a gente tem que aprender a ter, segundo Jesus. Não julgar segundo as aparências, nem segundo as tragédias, nem segundo as doenças, nem segundo os acidentes, nem segundo as calamidades. Ou vocês pensam que uma família que perdeu 6 pessoas, sobrando somente um, na pandemia da Covid, era uma família mais pecadora do que a sua, onde ninguém pegou Covid? Você acha que existe alguma coisa melhor? Você acha que existe um poder adicional em você? Ou em todo aquele que carrega essa proteção divina e sublime? E, ao contrário, todo aquele que, porventura, padeça desses males, é um ser sobre quem o decreto de algum juízo ou sentença foi liberado para acontecer? É a pergunta de Jesus, dizendo: quem tem essa interpretação não tem nenhuma sabedoria divina, é cego, não tem discernimento em si mesmo, pode compreender a física mais profunda e não conseguir se compreender, nem discernir minimamente o coração da mulher, dos filhos, do próximo. Pode ser racista, pode ser preconceituoso, pode ser intolerante, pode ser perverso, genocida, pode ser um crente na eugenia, de que a gente tem mais é que eliminar quem não tem capacidade, embora seja um gênio, mas com a mente tomada pela maldade. Tome cuidado com o seu olhar e em como você julga. Aproveite que você está hoje ainda a caminho, porque chega uma hora em que a gente é entregue ao juízo final, e não é necessariamente quando a gente morre. Bem-aventurado é aquele que é julgado enquanto está no caminho e é jogado na cadeia, para ter a chance de pensar e de pagar os centavos. A gente paga os centavos não com obras, a gente paga com arrependimento e com a decisão de um novo modo de vida que decorra de um novo pensamento, de uma nova interpretação da vida segundo Jesus. Por favor, Senhor, que essa palavra tão simples, tão singela, alcance o coração de todo aquele que quer sabedoria, que quer Deus, que quer a inteligência do céu, que quer ter a mente de Cristo, que quer olhar como Jesus. Ajuda todo esse que quer a crer, a perseverar, a buscar, a fazer o transplante do Evangelho para dentro da mente e coração. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.